Olá, olá a todos, olá Daniela, olá comunidade Cosmic Power, boa noite, Olá, boa noite, tudo bem, Débora? tudo bem? Boa noite aos Boa instrutores que estão noite. aqui conosco, né? Vamos ver quem está aqui. A Rose, Benilde, Cleide, Ademir, Aparecida, Marlene Marlene, Igor, e o Ademir. Ademir, deixa eu ver mais quem. De Rivera. instrutores são esses. E a Celine, que é nossa suporte, né, Celine? Ok. Isso, Que bom, pessoal, mais um encontro aqui, né? E hoje é nosso último encontro, dia 30 de dezembro. Acho que muita gente já entrou nesse clima de reflexão desde o Natal e agora mais do que nunca, né? Uma nova contagem, uma nova. A gente sempre se deixa para depois alguma coisa, né? E aí o ano é uma promessa, né? De fazer algo que a gente se prometeu em um ano e acabou não concluindo aquilo. E aí, então, a gente então se dá, né, uma nova oportunidade, apesar de que todo dia é uma nova oportunidade, né? Mas aí fica o ano. Então, vamos ler o nosso escolha do trecho de hoje, que eu acho que tem a ver também, né, com o nosso objetivo de estar aqui nessa vida, ok? isso aí, Débora. Vamos ver se tem alguém novo, Débora. Tem alguém aqui que está pela primeira vez? Eu acho que eu não vi nenhum rostinho novo aqui, viu? Todo mundo já é velho e querido aqui. A Alba Bom, também, né? Na instrutora, lá na Bahia. Tá aqui que chegou. Ok. maravilha, pessoal. Então vamos abrir o nosso livro Cosmic Power. Hoje a gente vai ler as páginas 154 e 155, tá? E aí, acho que seria legal a gente ter três leitores. Alguém se sente chamado a ler hoje? A Levanta a Vera, mãozinha eletrônica. a Vera Benite levantou a mão. Igor, você quer ler pra gente? O Igor quer ler também, um homem. Isso. Mais alguém que nunca leu, gente? Porque sempre são leitores que já fizeram antes. Alguém que nunca leu, gostaria de experimentar? A Dimari quer Cleide, ler. A Dimari a está com o livro, Ad? Admari. Eu tô sem o livro. Até gostaria muito, mas tô sem o livro. Ok, Quer ler, Cleide? Pode ser a última parte, vocês definem. tá bom. Então vamos lá. É, Lá na página 154, a gente tem esse parágrafo grande, né? E aí depois, acho que, Vera, você pode ler esse primeiro parágrafo, tá? Depois, Igor, você entra falando os pontos e seguindo até a palavra humildade, que é o fim do terceiro parágrafo da página 155, tá bom? E aí, Cleide, você vai de onde vem a energia até próximo e distante. Combinado? É isso, Débora. Ok. Aí a gente pede para os nossos leitores para lerem bem pausadamente, né? Porque também tem muita gente aqui que não tem o livro, né? Ok? E antes disso, então, a gente vai se centrar mais, ficar mais atento para absorver mais as palavras, também entrar mais em contato com o nosso centro. Então, a gente fecha os olhos, vamos soltar o ar pela boca, expirando, sorrindo, né? E fechamos a boca, inspiramos pelo nariz, soltamos o ar.
Novamente inspiramos e soltamos. E mais uma vez. Inspiramos e expiramos. Vamos então abrindo os nossos olhos, voltando para aqui. E podemos começar a nossa leitura. Cosmic Power. Como uma força da natureza, a energia existe em milhões de formas, que constantemente toca e penetra nossa pele. Ela envolve nossa pele, a toca e a cobre com um orvalho suave. Quando nos banhamos no mar, a energia refina nossa pele com sal e com suas antiga magia. Ela está onipresente. Sempre salgada, ela sai dos nossos poros, agitados ou suados. Se nos voltarmos para ela completamente despertos, conscientes e presentes, não há nada que não seja permeado, mobilizado e remodelado. Com a ajuda de nossa mente, nossa respiração e nossas mãos, podemos neutralizar tudo o que queremos mudar. Com Cosmic Power, temos de repente em nossas mãos uma ferramenta que funciona como uma espada com consciência. O resultado depende da nossa disciplina e postura. Por essa razão, devemos ficar atentos e só fazer a imposição das mãos em alguém nas seguintes situações. Vocês me ouvem? Sim. Sim. Quando pudermos nos aproximar de um acontecimento 100% sem intenção de julgá-lo. Quando estivermos abertos, quando estivermos centrados, quando pudermos permanecer sem intenção. Se você e a outra pessoa não tiverem ingerido álcool nem outras drogas no sangue, se houver tempo suficiente disponível. Se não pedirmos nada em troca, a menos que o incluamos na nossa profissão diária. Então, cobramos por nosso tempo, usado igualmente como antes, sem Cosmic Power. A misteriosa energia que podemos ativar em nossas mãos e colocar a serviço de outros seres vivos, vem de tão longe que parece não ter origem nem fim. E ainda assim, está tão perto, ao alcance da mão. É um túnel profundo e longo, do infinito que conecta todos nós com as civilizações do passado, dos antepassados, dos vivos e dos mortos, e com o futuro. Cosmic Power é uma frequência própria, em um idioma próprio, e só se torna ativo e vivo em uma postura muito especial de humildade. De onde vem a energia, se ela está em toda parte? Se já está presente, ela ainda precisa vir de algum lugar? De onde vem a energia, se não podemos tocá-la com nossas mãos, se ela já está presente? De onde vem a energia, quando não podemos vê-la nem tocá-la? E ainda assim, ela já está agindo antes de termos conhecimento do resultado. De onde vem a energia,
se apenas nos curvamos humildemente diante dela? De onde vem a energia, se nós podemos colocar-nos a seu serviço, sempre conscientes da existência de algo maior? De onde? Para onde? Por, por meio do quê? O conhecimento antigo da energia vem do universo infinito. Ela está em tudo que vive, respira e existe. A grande questão permanece: como posso colocar esse conhecimento e habilidade, essa sabedoria em prática e trazê-la para a realidade? Inconsciente ou conscientemente? Muito simples, por meio da respiração consciente, da meditação e do silêncio. Tudo isso é apenas uma questão de momento em momento. Nessa contemplação, emerge uma imagem que está em contato com a alma. Ao mesmo tempo, tudo é grande, próximo e distante. Ok, muito obrigado. É uma parte linda, né, do livro. Aliás, toda a parte do livro é linda, né? Mas enquanto vocês estavam lendo, né, essa parte toca muito sobre nós nos colocarmos a serviço dessa força, quando a gente faz também a imposição de mãos em alguém, né? E agora que a gente está aqui no final do ano, eu estava refletindo enquanto vocês estavam lendo qual que é o objetivo aqui da nossa comunidade. Nossa comunidade se reúne para que a gente se dê um apoio, para que a gente possa se sentir melhor cada dia, avançando mais, e também que a gente estimule as pessoas a dar o próximo passo, né? O nosso objetivo aqui é que todos venham e sigam adiante, assim como nós temos pessoas aqui que são aptas a serem instrutoras. Elas podem dar o curso ou não, mas elas tiveram essa oportunidade de poder escolher isso. E assim, então, está apta a fazer imposição de mãos em alguém. Então, acho que essa parte também que foi lida aí, né, fica como se fosse esse propósito para o ano que vem, né? Será que eu vou, então, dar um próximo passo, né? Vou fazer mais um outro curso, a outra sequência, né? Eu vou continuar praticando a meditação, porque sem a meditação em prática, a gente não consegue, né, dar o próximo passo. Mas será que eu gostaria, né, de estar apta a servir de outra maneira também, né? Então, essa parte desse livro fica oportuna para isso, né? Para quem sabe a gente se faz, né, esse propósito para o ano que vem, né? De conseguir ir mais adiante nos cursos, né? Mas fora isso, foi falado muita coisa aqui bonita, muita coisa que às vezes nos tocou, e eu gostaria, né, que a gente pudesse aqui, então, intercambiar sobre isso, né? Qual parte do livro, ou qual compreensão, e aí a gente pode, então, né, falar aqui. Obrigada aos leitores. E eu acho, Débora, que particularmente os instrutores que já passaram por essa experiência de se colocar a serviço podem ter algo também a compartilhar, né? Porque a gente entra sem saber que a gente também pode transbordar essa bênção que a meditação nos traz, né? A meditação, a respiração, o sorriso. Aí quando você vê, tem algo te empurrando, porque isso é tão bom para você, que te empurra e você precisa transbordar isso, né? Só de você estar meditando, você já está transbordando isso para sua família, principalmente para os seus descendentes, né?
mas eu sinto que hoje seria muito especial ouvir os multiplicadores sobre essa experiência. Uhum. Sim, tá todo mundo convidado a falar, né? Ok? Hum. Eu vou começar, já que eu li e tem uma passagem do livro que me chamou mais uma vez, né? Já está marcada, já tem várias anotações. O resultado depende da nossa disciplina e postura. E a segunda parte é Cosmic Power é uma frequência própria, é um idioma próprio. E só se torna ativo e vivo em uma postura muito especial de humildade. São as duas coisas desse texto que o tempo todo reverberam na minha cabeça, a cada turma que eu faço. Por quê? Porque, como a Dani colocou e a Débora também, quando a gente se coloca a serviço, a gente se entrega a essa força maior. E num ato de reverência e humildade, sem querer saber nada, apenas se deixar conduzir. Esse, para mim, tem sido o grande aprendizado do Cosmo, se deixar conduzir, né? Eu lembro da minha primeira turma, do nervosismo, da agonia, da preocupação, e de repente, quando eu entrei naquela sala, tudo se transformou. E de lá para cá, cada turma é uma experiência nova, é um campo novo, mas tudo se transforma porque eu mudei a minha postura. Eu não quero mais saber nada. Eu quero estar a serviço e deixar que essa força maior reverbere em mim, se torne essa frequência nas minhas atitudes, na minha forma de conceber e de viver, né? Na menor das atitudes do dia, né? Eu realmente respiro Cosmic Power, porque eu reconheço, né, o legado, a grandiosidade dessa ferramenta que a Sophie trouxe para nós, do quanto ela é uma cura, né, primeiramente para nós que estamos a serviço e para todos que entram em contato com isso, né, entram em contato com essa energia. E a gente percebe movimentos muito interessantes. Às vezes as pessoas não estão nos espaços que a gente tem, mas recebem informações da mesma forma, né? Então, assim, é muito mágico. Explicar é complexo, porque você não vai conseguir, porque está em todo canto. Se a energia está no universo, está no infinito, está disposto para todos nós. E a partir do momento que a gente se encontra, que seja online, seja presencial, a gente percebe, tipo a Isabela. A Isabela começou, eu me lembro o primeiro dia que a Isabela chegou no encontro, ela não falta. Uma reunião da comunidade, agora ela não falta as meditações, né? Eu tenho visto ela nas meditações as segundas e as quartas. Então depende da disciplina e da postura. E você vai aprendendo seu corpo, suas células vão atuando para que isso cada vez mais tome conta do seu corpo, dos seus pensamentos, né? E dessa forma vai acontecendo. Então, assim, cada vez que eu vejo uma pessoa que está buscando, assim, a Isabela ainda não teve a oportunidade de estar presencial com nenhum de nós, porque ela está num estado longe. A Dimari é a mesma coisa, né? A Dimari é minha colega da G10, e assim, eu admiro, porque ela vem, ela está buscando, né? E ela participa, e ela tem coisas que ela participa das meditações também com os chineses, com os alemães, né? E isso, e a gente percebe que ela já percebe muita coisa, mesmo sem ter estado conosco. Então, é quando a gente diz, olha, é assim que a gente aprende, é estando conectado dessa forma, perto e longe, e a coisa vai chegando, a informação vai acontecendo na gente. Isso, para mim, essas duas páginas hoje foram realmente muito importantes, Débora e Dani, assim, a escolha perfeita para um ano que está finalizando e que a gente tenha a certeza do quanto é bom estar a serviço, do quanto é divino estar a serviço.
Ok, obrigada, Cleide. Obrigada. Mais alguém? Então, tá todo mundo assim. Depois chega no final, quando a gente chega a hora da gente meditar, todo mundo resolve falar. E a gente para, que agora chegou a hora de meditar. Mas uma coisa que acontece é que o cósmico, porque a gente fala assim de servir, estou a serviço, estamos a serviço dessa força. E aí no comecinho do parágrafo fala, né, que essa força permeia todos, tudo e todos, né? E essa força, à medida que ela vai atuando em nós, né, em outras partes do livro, a Sophie fala, né, que a gente vai ficando mais bondoso, né? E aí nós vamos aprendendo realmente o verdadeiro serviço. Porque a gente não está só a serviço quando a gente está meditando ou quando a gente está fazendo uma imposição de mãos, né? Esse nosso sorriso, nós estamos a serviço do outro, né? E às vezes eu fico pensando, né? Tem tanta gente que já tem tanto dinheiro, né? Que às vezes o que a pessoa precisa, às vezes é de uma palavra, de uma escuta, ou às vezes de um próprio sorriso mesmo, né? E isso vai ficando aflorado em nós, né? Então esse servir, ele vai cada vez mais se expandindo, porque a gente vai vendo que nós e o outro estamos completamente ligados. Aí tem uma palavra aí que ela falou, porque eu não estou com meu livro aqui. No primeiro parágrafo, quando a energia nos toca e ela muda, E ela transmuta, qual que é a palavra que usou aí? ela fala que ela constantemente toca e penetra a nossa pele e que ela está sempre onipresente. E que com a ajuda da nossa mente, da respiração e das mãos, podemos neutralizar tudo. Não, Neutralizar. mas ela transmuta, é como se ela nos transmutasse, nos ressignificasse, né? Tem Hum. uma parte assim que tem esse tipo de. Tá mais aí no começo do livro. E aí que a gente vai vendo como esse servir faz com que essa energia mude tudo, né? E quando Sophie fala, por exemplo, que até o dinheiro é uma energia, é algo que chega através da nossa postura, né, da nossa conduta. Então, a gente vai vendo como o que a gente muda através de uma conexão com uma respiração, que essa conexão vai vir tocar o nosso coração. Se não formos com o nosso coração tocado, nós não conseguimos ir adiante. Primeiro, nosso coração é tocado. E aí nós, então, nos sentimos um com o outro. E aí sim nós podemos servir. Servir qualquer pessoa, principalmente a que a gente não vai ganhar nada com aquilo. E é isso que a Sophie fala, né? Porque todo esse trabalho que a gente faz é um trabalho voluntário. Nós não cobramos para dar um curso, nós não cobramos para dar uma imposição de mãos, mas a Sophie sempre fala que a contabilidade do universo é uma contabilidade diferente. Então, esse servir, ele realmente vai nos trazer um benefício à medida que nós fazemos algo pelo outro, ok? Isso aí. Eu quero só complementar, Débora, porque a gente às vezes fica muito numa posição de só inspirar, né? De só tomar, tomar e sentir que está faltando algo. É como se tivesse uma escassez constante, ou um medo de escassez constante, que a gente fica só querendo mais, né? Tomar e inspirar. Então, o cósmico ele já ensina para a gente filosoficamente. É claro que o tomar é importante, mas assim como a onda tem a maré cheia e a maré baixa, a gente também precisa aprender a dar. A gente também precisa aprender a soltar, né? Soltar, solta o ar, deixa aí. E
quando a gente vive, a gente está expirando, a gente está se colocando a serviço, não é tanto assim sobre o mundo que a gente quer receber, mas que mundo que a gente quer deixar. Só que com o cósmico a gente aprende isso no corpo, as células aprendem isso. E quando as células aprendem isso, o comportamental começa a cair uma ficha também. Leva um tempo, né? E a própria imposição de mãos, se a gente para e pensa filosoficamente mesmo, que uma pessoa só vai conseguir impor as mãos depois dela ter recebido primeiro ela. Aí o copo vai se encher e ela se reconhece tão preenchida, tão bem, que agora ela pode também transbordar isso, né? Então, eu acho que é um ensinamento, que é até uma frase que a Sofia usa muito, que é uma frase antiga, que, se eu não me engano, eu não lembro agora quem foi o sábio que disse isso, mas que diz assim, que seus sentimentos se tornam, né, a sua fala se torna é, é, os seus atos se tornam o seu comportamento se transforma no seu, na sua própria, Realidade. no seu caráter, é o seu caráter, né? E eu acho que é isso, eu acho que o Cosmic vai ensinando a gente essa doação e esse servir. Minha mãe, ela fala muito que serviço é o vício do ser, é o vício de uma planta cheia de vida. O vício do ser vem desse lugar de se colocar a serviço do outro, que é a mesma coisa da vida, né? É isso. A Rose se animou. Ok. Ah, agora? Tá. É, uma coisa que me chamou a atenção são essas, essas situações, né, que a Sofia coloca aqui no livro, a questão da imposição das mãos em alguém, é quando podemos nos aproximar de um acontecimento 100% sem a intenção de julgá-lo, quando estivermos abertos, quando estivermos centrados, quando pudermos permanecer sem intenção, e se você e a outra pessoa não tiver, né, alcoolizado ou em outras drogas no sangue, e se houver tempo suficiente disponível. É, eu lembro que a primeira imposição de mãos que eu fiz, na época quando eu aprendi o Cosmo Power, foi pedido que a gente só fizesse numa outra pessoa, numa emergência, né? E a gente foi orientado no curso a fazer isso, a primeira imposição de mãos numa outra pessoa. É, e eu lembro que surgiu esse momento e foi tão especial e tão forte, porque foi exatamente dentro dessa proposta, porque na verdade nem foi pensado, foi um momento, era esperado, era como se fosse nascer um bebê, né, uma criança, como se a gente estivesse esperando uma criança nascer. E para mim foi naquela época foi isso, como se eu estivesse esperando o momento da criança nascer. E aí surgiu, e eu lembro exatamente a situação, eu lembro a pessoa com quem eu fiz a imposição de mãos e o que aconteceu, na verdade. A pessoa começou a ter, como se ela fosse ter uma crise de desmaio, perder a consciência, e aí as pessoas que estavam em volta começaram a ficar apavorados, e eu lembro que eu só pedi, por favor, se afastem, e aí eu comecei a respirar, e, e aí eu fiz a imposição de mãos nessa pessoa, porque foi um caso de emergência, e, e a pessoa voltou como se nada tivesse acontecido com ela. E as pessoas que estavam do lado, o que foi que aconteceu? O que foi que aconteceu?
Aí eu disse, a pessoa já não está bem? Está, então eu falei, então isso é importante. Né? Eu não falei nada, eu não dei nenhuma explicação do momento, mas foi, para mim, aquele momento ali foi como tivesse era um momento que eu estava tão esperando, né? Tão esperado assim por mim, pelo meu corpo naquela época. Eu também não entendia muitas coisas ali ainda, né? Eu estava começando a minha caminhada com o Cosmic Power. Mas hoje, né, entendendo um pouco mais, mas ainda não tudo, né? Sempre recebendo algo mais e mais, por isso que essa questão que a Sofia traz aqui, que a Cleide leu, é uma frequência própria, um idioma próprio, e só se torna ativo e vivo com uma postura muito especial de humildade. Me lembrou novamente que quando eu aprendi, um dos pilares do Cosmic Power era muito falado sobre essa questão da humildade, né, de se colocar muito humilde diante dessa força, porque não somos nós que fazemos, é ela que atua por meio do nosso corpo. Então eu sempre pensava assim, e hoje ainda muito me questiona muitas vezes, né? Até onde eu estou sendo humilde a usar, a colocar a serviço essa força que passa por mim. Né? E ontem eu vi isso no seminário da Sofia. Né? Quando a gente coloca a serviço uma força, essa energia passa, e a gente só sente isso com o Cosmic Power, fazendo a prática dele. Até mesmo numa constelação, onde eu pude entender o que a Sofia fala tanto, e pede tanto para a gente, né? Quem é constelador, pratique o Cosmic Power, né? Faça a meditação, faça a prática do Cosmic Power, porque eu senti uma coisa ontem, numa constelação onde eu era representante pela primeira vez, que eu não era mais eu ali, eu era totalmente a serviço de uma energia, de um campo totalmente desconhecido pelo meu corpo, mas que estava passando por mim. Né? Foi uma coisa uma experiência muito linda. E hoje, quando eu conversei mais cedo com a Cleide, eu disse, eu atribuo isso à minha prática do Cosmic Power. Porque eu estive ali a serviço daquela forma, porque eu atribuo isso à minha presença, né, com a questão da prática, da intensificação que eu venho fazendo com o Cosmic Power. Mas sempre pedindo essa questão de ser humilde, de estar a serviço dessa energia, desse campo, pelo Cosmic Power, mas com humildade. Porque, né, quando a gente as pessoas começam a nos elogiar demais, né, de menos é ruim, de mais também. Eu acho que foi a Débora que falou um dia para mim, né? Cuidado com os elogios demais e com as críticas demais, porque todos os dois tiram a gente do campo, né? Tira da gente da presença nossa. E, e aí acho que essa questão mesmo do Cosmic Power é de me manter, né, presente e de forma humilde, né, e ser usado, na verdade, por essa energia. Na verdade, esse serviço é eu deixar ser usado simplesmente. E aí foi essa minha primeira experiência com a imposição de mãos, foi que eu senti lá que eu era simplesmente um ser usado pela energia. Eu não tinha nenhum poder a não ser que me dado naquela hora, naquele momento. Então, para mim foi o que me tocou hoje, né? E obrigado, porque ontem a Sofia também trouxe um exercício para nós, e que também foi um exercício que traz da gente, ela fez a gente de uma forma voltar para o ano 2025 todo, né? E o exercício que trouxe e trazer de uma forma de agradecimento, uma forma de muita humildade,
né, de tudo que nós tínhamos vivenciado e o que nós queríamos agora para frente. E o que a gente sentia, se essa energia nos puxava para o 2025 ou se essa energia nos levava para o 2026 já. E tudo isso me tocou na questão que eu até falei para o Marte depois, né? Parece que o aprofundamento com o Cosmic Power, com a prática do cosmos, parece que tudo que hoje é feito, tudo que eu participo, tem uma coisa nova na minha vida. Então, assim, o que eu deixo hoje de mensagem para fechar o 2025 em relação ao Cosmic Power é que quem ainda, né, não começou, de alguma forma, de levar essa força para frente, de transmitir essa energia para frente, pode começar sem medo, porque isso não depende, não está na. É como se, é como se fosse, não é eu que faço, não é você que faz, não é fulano, não, é a energia, deixa ser conduzido. É, é uma coisa que você vai experimentar no seu corpo muito mais forte quando você se colocar disponível para que essa energia passe por você e vá para uma outra pessoa, sem, claro, com todos esses requisitos trazidos aqui, né, pela Sophie, né, estar aberto sem julgamento, né, estar realmente se aproximar, né, estar centrado em si, né, permanecer sem nenhuma intenção. É isso que eu queria passar para o que eu estava sentindo desde ontem com o seminário que teve, o último seminário com a Sofia ontem. Obrigado mais uma vez, Débora e Dana, por nos ajudar e nos trazer coisas tão ricas toda terça-feira desse jeito. Obrigada, Rose. Alba, microfone, querida. Olá, boa Agora. noite. Olá. Eu quero deixar aqui a minha contribuição, o meu reconhecimento de força, de poder em relação ao Cosmic Power, quanto consteladora, né, quanto facilitadora de constelação familiar. Eu tinha minha formação de constelação, mas eu não tinha o Cosmic. E depois, né, depois de Sofia, eu percebi o quanto o Bert traz, o quanto ele trouxe do Cosmic para as constelações, e ele nunca falava, né, nos livros. E eu sinto essa força, esse poder que tem essa junção, essa união do Cosmic com a constelação, nesse mundo onde, como advogada, né, essas discussões em relação a fazer ou não a constelação do judiciário, eu sinto que o Cosmic, ele me dá uma força de vida, de dizer sim para a constelação junto com o Cosmic, sabe? Desse centramento, de olhar para a constelação, dessa união Bert e Sophie para o mundo. É um casamento. É isso que eu sinto hoje. É como se eu tivesse essa posse da constelação de Bert, junto com o Cosmic e da Sophie, e levar para o mundo. Eu acho que, assim, para mim, foi o maior presente que eu ganhei neste ano de 2025, essa consciência dessa força, dessa energia que está aqui, centrada, e que eu posso levar adiante. E isso é muito lindo, isso me dá um poder, uma força, uma energia mesmo de olhar para o judiciário e dizer sim, nós temos uma ferramenta que pode salvar muitas vidas e que pode beneficiar muitas famílias.
Esse é um grande presente. Eu falo assim com muita emoção dessa energia do Cosmic Power, que me traz, sim, para as constelações. E acredito que seja um caminho que a gente possa, que eu possa levar para outros consteladores, para outras pessoas que ainda não se apossaram mesmo dessa força, dessa energia do Cosmic. É isso. E ontem realmente eu tive a oportunidade de fazer parte lá do seminário de Sophie e eu recebi essa energia, assim, de estar falando, eu estou falando aqui com emoção para vocês, de verdade, sabe? De levar adiante para 2026, constelação familiar com Cosmic Power. Muito obrigada. Ok, Alba, muito bem. Obrigada. O Ademir. A Alba me lembrou de uma coisa que ficou mais claro ontem no seminário, né? Desde o navegador com o Renato, meu entendimento sobre o que é sem julgamento e o que é sem intenção mudou completamente, né? Porque pensar assim, eu vou aplicar energia em alguém, né? Vou fazer bem para essa pessoa, já é de repente ter uma intenção. Então, aprender a esvaziar-se, né? Estava lendo hoje à tarde umas coisas do Hellinger, que ele fala exatamente do esvaziar-se do ego, né? Ontem, no seminário da Sophie, ficou muito mais claro para mim como não há diferença realmente entre cosmic, né, e constelação, porque se você não tiver vazio para realmente estar a serviço, né, e o serviço não dá para ter intenção, não dá para você pensar em entrar numa constelação imaginando um resultado, ou querendo um resultado, ou prometendo A ou B, né? E sem a meditação a gente não consegue chegar realmente nesse ponto de vazio só com a constelação. Eu já facilitava a constelação muito tempo antes de conhecer o Cosmic. E é completamente diferente, né? É realmente aprender o que é servir. E o servir só acontece mesmo quando não tem intenção. Se tem intenção, você já tenta direcionar a energia e ela não é sua. É isso. Uhum. Ô, Débora, eu vou só contar o que eu passei essa semana, na manhã do dia 25 de Natal, né? Nós recebemos uma ligação, eu e meu irmão mais velho aqui, da equipe médica no hospital com meu pai, dizendo que meu pai estava com sepsemia grave e que a gente precisava pegar um avião no mesmo dia para ir para Curitiba. E agora que eu estava ouvindo as pessoas falando, é que eu me dei conta do que eu passei essa semana. E eu tô numa paz, e foi uma paz desde o início até o fim, porque uma coisa é a gente falar aqui toda terça, né? Porque a gente está compartilhando, porque a gente está lendo. Outra coisa é quando a água bate no bumbum, né? Como dizem por aí. Quando realmente o negócio pega, né? E aí, quando eu cheguei lá no hospital para me despedir do meu pai, eu cheguei sem intenção, desse jeito, e eu falei assim: bom, pai, né? Falei pro pai maior: o senhor sabe o que é melhor para o meu pai, né? Eu não sei nada. Então, vou chegar ali e vou ficar. E fiquei do dia 25 até ontem, nem pude ir também no seminário, porque eu fiquei o tempo todo no hospital e cheguei ontem à noite em Brasília. E o que aconteceu foi que eu me coloquei respirando o tempo inteiro, do lado dele, no meu lugar, e sem intenção. Eu falo para vocês de coração, não sabia se era para nem ajudar a desencarnar, nem ajudar a se recuperar. Eu estava lá fazendo aqui comigo, com a minha presença. E aí teve uma hora que eu senti vontade, isso lá pelo segundo ou terceiro dia, de botar as mãos nele, mas sem não senti necessidade de colocar no centro de energia. Eu simplesmente botei a mão junto porque ele está muito frágil. Ele está muito, muito, muito frágil. E aí fiz a respiração e foi por um tempo curto. E rapidamente veio a informação: pare, porque seria demais ali.
e tirei. E com os dias, né? Eu nem tinha parado para pensar se foi isso, se não foi, porque eu não sei, eu não tenho essa visão. Eu não tenho, eu não, nem tive a intenção. Então, agora que eu estava ouvindo vocês, eu fiquei pensando, porque meu pai se recuperou. Ele ainda está no hospital, é uma situação irreversível, ele realmente está num processo de preparação para o desencarne e não tem o que fazer. Só que ele ficou super bem, foi melhorando e ele deve voltar para casa mais uma vez. E eu confesso para vocês que eu não sei o que teve disso, o que não teve. Eu só estava lá e fiquei feliz de poder pegar o avião, despedir dele. E ele falou, conseguiu falar, conseguiu dar um oi e me abençoar e estar equilibrado o tempo todo. E eu nem sabia se eu estava a serviço ou não. Você está entendendo, Débora? É um negócio assim que eu estava lá e foi muito bom. Que bom, fico feliz, que eu nem sabia também que ele estava nessa situação. Que bom que ele está melhorando. E aí essa hora, né, que vem a nossa humildade mesmo, né? Porque agradeço essa força, muito obrigada. Muito obrigada, porque o melhor aconteceu, né? O melhor aconteceu. Então, não tentarmos entender o que a Rose falou também, né? O que que aconteceu? O que que aconteceu? Não precisamos de entender o que aconteceu. O que aconteceu é que algo de bom aconteceu também. E se, por um acaso, nós colocássemos a mão, você colocasse a mão, ou ele tivesse partido, né, para o outro plano, também foi o bom. O melhor também aconteceu, né? Exato. O melhor sempre acontece, porque nós não escolhemos nenhum lado, né? E o Cosme que nos faz isso como consteladores é não escolher quem nós vamos amar mais, né? Quando falam que nós temos que ir sem amor, é sem amor só por um, né? Então a vida é muito boa, a morte também é muito boa, tá tudo certo. Estamos ali para que o universo saiba o que é bom para aquela pessoa. Que eu posso querer muito pouco para ela, ou posso achar que eu que sei o que é certo para ela, né? Mas de qualquer maneira, a gente fica muito tocado, né? E a gente tem que ficar muito grato de ter tido a oportunidade de escolher esse caminho, né? Porque também é uma escolha. Eu vou querer fazer isso ou não vou querer fazer isso, né? Mas a gente pode pedir também, né? Quando a gente faz essa pergunta, né? Porque às vezes a gente quer dar um passo e algo segura a gente e a gente não consegue ter essa disciplina ou ter essa perseverança para continuar. Então a gente também pode fazer essa pergunta, né? Ou fazer esse pedido, né? Para o nosso eu superior, para o universo mesmo, nos ajudar a realmente escolher o que é bom para a gente, né? Que a gente consiga, então, muito humildemente, conseguir o que vai ser bom para a gente, né? Então, que 2026 seja um ano que a gente se agarre às nossas conquistas, porque na nosso encontro passado a Sofia nos falou muito sobre isso, né? Como a gente se conectar com o que a gente já conseguiu de bom, como a gente se recordar dessas conquistas nos fortalece para que a gente consiga ir adiante, né? Então, e que a gente confie, né? Que o melhor sempre acontece, ok? Vamos meditar? Ok, mas antes da gente meditar, vamos rolar a nossa tela aqui, de frente ainda, e vamos olhar quem está aqui conosco, né? Vamos, com o nosso coração, abrir um sorriso de agradecimento, né? Sorriso que nos conecta, porque tudo que um tem de dificuldade,
O outro às vezes tem em maior ou menor maneira, o que o outro tem de qualidade, o outro também tem. E se não tiver um sempre, né? Completa o outro, né? Que é a nossa oportunidade de estar aqui nesse mundo é justamente isso, né? Encontrar quem nos leva adiante, né? Que a gente aprenda a observar a virtude do outro, porque se o outro tem aquela virtude, eu posso também, né? Com meu talento próprio, com a minha característica própria, mas eu também posso, né? Então vamos agradecer quem está aqui conosco, agradecer tudo de bom que a gente conseguiu nesse ano, né? E vamos sorrir. Quem ainda não está conseguindo sorrir aqui? Quem não sorriu, vai continuar tudo igual, hein? A Sophie fala, o sorriso abre portas, não é verdade? Ok? Então vamos fazer nossa meditação com sorriso. Vamos virando aqui para a tela. Ok? Ok, meus queridos. Até o ano que vem, né? Com a nossa comunidade, né, Daniela? Muito obrigada a todos. E amanhã ainda tem a meditação do Brasil, hein? A última do ano. Boa noite, muito obrigada. Tenha um ano maravilhoso. Gratidão, Tchau, tchau. Débora. Boa noite, pessoal. Feliz Boa ano noite. novo. Eu não sei pôr coraçãozinho aqui, Gratidão, não. No Gratidão, celular, não. gratidão, Coraçãozinho, gratidão, coraçãozinho. Tchau, tchau. gratidão, Ademir. Tá Gratidão, em gratidão, reagir, gratidão. Débora. É só você botar reagir e aperta o coraçãozinho. Mas eu tô no celular. Ah, é Mas mais é bom, tá difícil. aqui o coraçãozinho, tá o coraçãozinho. Tchau, tchau. Obrigada, gente. Tchau.